Bora, fiel, ver o que o pessoal do Mesa Redonda falou aí do empate entre Corinthians e Palmeiras, 1-1. O Abel chorando de novo, falando que o Palmeiras fez 2 gols, um contra, um a favor. Deixamos os créditos aí ao canal do Mesa Redonda e bora pro vídeo. Não, o Savoia? Pede pro Silvestre entregar um lencinho pro Abel, por favor. Chorou demais, é isso? Cara, ninguém entregou um lencinho pra ele? Você... Cara, eu queria que o Abel tivesse na pele do Dorival Júnior. Ele tá reclamando de barriga cheia, tem um baita de um time, salário em dia, contrata quem quiser, Corinthians tem transfer ban, jogou desfalcado de vários jogadores. Cara, ele tá dizendo que o Palmeiras fez 2 gols. É um cara de pau, né? Pra Abel Ferreira, foi Palmeiras 1, Corinthians 1? Não, é Palmeiras 1. Palmeiras 1, Palmeiras 1. Palmeiras 1. Só o Palmeiras marcou. Não, é um grande treinador, não estou dizendo que não, mas, cara, não precisa chorar desse... Terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Internacional, hein? Mais essa. Por isso que eu digo que foi um empate heróico do Corinthians. Por quê, Chico? Porque o Corinthians estava desfalcado demais. Olha, não jogaram o Bidu, jogou o Mateuzinho, o Carrilho está afastado, o Yuri Alberto ainda não pode jogar, e ainda durante a partida machucaram o Ranieri e o Charles, que tiveram que sair. Deram lugar para o Tchoca e para o Kaká. Quer dizer, era um time esfacelado, era um time que não tinha condição nenhuma de estar em campo, mas superou tudo isso com muita garra, muita persistência, muita marcação, né? Aquele Corinthians que o torcedor gosta de ver. Pro Corinthians acabou ficando bom, como foi dito aqui na bancada. Eu quero ouvir o Alex, o Miller, mas deixa eu passar para o Gilmar. Essa temporada, olha só, nós estamos em agosto, né? Já foram 7 jogos Corinthians e Palmeiras. Hoje completou o jogo de número 7. Não vai ter mais nenhum, esse foi o último. Não tem mais nenhum. Não há possibilidade mais de Corinthians e Palmeiras. Foram 4 vitórias do Corinthians, 2 empates e só uma vitória do milionário Palmeiras. Ô Gilmar, tem como explicar isso? Porque você viveu na essência o que é um Corinthians e Palmeiras. Dá para explicar? Todo mundo sabe que às vezes no clássico, quem tá pior acaba vencendo. Sim. Mas é um número muito expressivo. Em 7 jogos, o Palmeiras gastou mais de R$500 bilhão, né? Quase 700 milhões. Quase 700 milhões. O Corinthians devendo, Corinthians com transfer ban, campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Hoje, talvez, para o Abel, foi empate para o Palmeiras, que ele falou Palmeiras 1, Palmeiras também 1, só o Palmeiras marcou. Por quê? Por que acontece isso? Porque, na lógica, nós da imprensa, todo Corinthians e Palmeiras, a gente quebra a cara. Palmeiras é favorito e não ganha, Gilmar. Se você for ver, em termos de plantel, o Palmeiras não deixa a desejar a nenhum clube da atualidade. Só que enfrenta uma equipe que joga com as facas no dente, igual diz o Abel. Então, talvez essa competitividade que existe entre as duas equipes, faz o Corinthians mais vencedor nos últimos certames. Tá? Se você for discutir organização, o Palmeiras é um time mais organizado. E o Corinthians vive situações de bastidores e tudo mais, porém, as coisas são resolvidas dentro de campo. É dentro de campo que se resolve. Né? Para ver o jogador corintiano entra com mais seriedade, com mais garra, com mais gana. Né? Uma semana diferente para o jogador? Os jogadores comentam ou só a imprensa? Não. Supervaloriza? Os jogadores vivem esse momento, sabem que domingo é contra os Corinthians, a coisa vai ficar feia. Então o jogador já sente que existe a possibilidade de, se for mal, a cobra vai fumar, né? Igual a gente diz. Então, eu até vejo o fato do Abel tentando justificar, e ele devia ser um pouco mais altivo, né? Levantar a cabeça, ele faz de cabeça baixa, olha para o chão e não justifica o porquê disso tudo, até porque vem perdendo as últimas partidas do Corinthians. Eu acredito e levo em consideração o fato do Corinthians ser mais aguerrido e mais determinado dentro de campo. Né? Então, se os bastidores do Palmeiras funcionam melhor, o Corinthians dentro de campo é mais eficiente. Ô Miller, eu vou preservar, calma, fique calmo, você em casa espere, calmo, que ele está ávido a falar sobre Abel e sobre Palmeiras. Então, você vai ficar por último, o debate está aberto, vocês podem falar, mas vamos segurar ele um pouquinho aqui. Miller, você sabe o que são os clássicos, não é? Você viveu esse Corinthians e Palmeiras em muitos momentos. Pelos dois lados. Pelos dois lados. Claro, muito mais pelo Palmeiras com a sua história, mas obviamente você tem a sua passagem pelo Corinthians. Nessa linha do Gilmar, tem como explicar? Porque a gente fica conversando, futebol não é uma ciência exata, a gente sabe disso.
Mas são 7 jogos, só 4 vitórias desse Palmeiras estruturado, salário em dia, né? Lá não cortaram a luz, o Corinthians não paga marmita, é transferban, e o Corinthians vai lá e... Miller, como explicar isso? Eu, sinceramente, eu não sei explicar. Eu acho que é o fruto da rivalidade, né? Que sempre vai permanecer. O Corinthians, sem dúvida nenhuma, não é mais time que o Palmeiras, mas na praticidade se agiganta, consegue superar as suas limitações. Hoje muito desfalcado, eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance de poder vencer o Corinthians, mas de qualquer maneira a rivalidade do clássico ela prevalece e faz com que as duas equipes na prática, né, estejam no mesmo nível. Tiago, por gentileza, traz a cadeira, por favor, pode vir, vem aqui, faz favor, por gentileza, no pique, traz a cadeira. Cadeira pra quê, Garrafa? Eu vou explicar. Traz aqui essa, rapidinho, é coisa rápida. Porque eu sei, né, porque eu quero ouvir o que Alex Miller tem a dizer sobre o Palmeiras, sobre Abel Ferreira. Eu sei que isso acho que vai demorar. Eu com a minha facite plantar aqui, eu não posso ficar muito tempo de pé. À vontade, Alex Miller, pode falar. E esse Palmeiras, Alex? Brincalhão, né? Eu? Só tô sentado. Mediu a pressão, não, hoje? Não, é o seguinte, o Abel tá na dele de tentar se explicar, de dar justificativas, de falar. Agora o Gilmar, ele matou a pau quando ele fala que o Corinthians entrou realmente com mais determinação, com a faca nos dentes, como o Abel falou também. Agora, por que raios os jogadores do Palmeiras não entram no derby também com a faca nos dentes? Sabe qual é a impressão que me passa? Que esse time do Palmeiras é um time muito bonzinho. A impressão de que os jogadores entram com perfume, preocupados em pentear o cabelo. Aí entra mesmo, com certeza. Né? Hoje a atualidade... O Gilmar tá... o Alex, você está falando, sem te interromper, mas já você está falando, o Gilmar tá assim, ó, muito concordando com você. Falta aquele jogador para disputar um derby que encara os caras, que dá aquela pegada, que sabe, dá uma chegada junto, nem que tiver que tomar um cartão. Aliás, o árbitro de hoje não dava cartão nem de visita. E o Vitor Roque não fez isso hoje? O Vitor Roque é uma das poucas coisas que agradam demais pra gente ver em campo. O Vitor Roque é uma das poucas coisas que se salvam hoje no Palmeiras se a gente englobar todos os aspectos necessários para um jogador de futebol fazer sucesso e disputar um clássico. Eu tenho até dó do Vitor Roque de jogar no meio de jogadores muito bonzinhos, né? O próprio Flaco Lopes jogou bem, melhorou, mas não tem também aquela pegada do argentino. Eu queria um argentino de verdade em campo, não como o Flaco. Você já está arrebentando com o Flaco que vai para a seleção. Ok, eu estou falando de espírito. Para você entrar num derby tendo um time muito melhor do que o Corinthians. Eu nunca vi um Corinthians tão ruim como esse de hoje. E não é culpa do próprio Corinthians, pela situação, pelos desfalques. Foram muitos jogadores ausentes. O Memphis Depay parecia que estava de bengala e não saiu do jogo. Como é que é? O Memphis Depay parecia de bengala. Ele não pegava a bola e não fazia nada, não conseguia andar em campo. O Palmeiras enfrentou um Corinthians debilitado. Parecia que todos os jogadores do Corinthians estavam com náuseas, estavam torcendo para acabar o jogo. Eu nunca vi num Corinthians e Palmeiras, com o Corinthians jogando em casa, o Corinthians fazendo cera e torcendo para acabar o jogo. E na conta do Abel não vai nada? Lógico que vai. Cadê o mental? Cadê o psicológico? Cadê a preparação emocional dos jogadores que entram em campo, que fazem um trabalho? Que trabalho mental é esse que pega um Corinthians esfacelado como esse e não consegue criar uma chance de gol no segundo tempo? Uma chance. Fica com posse de bola, com domínio, passa pra lá, passa pra cá, chuta quando tem que cruzar, cruza quando tem que chutar. Os caras têm medo, jogadores medrosos. O Facundo e o Sosa, juntos, custaram mais de 150 milhões. Enfrentando um time que tá com um transferban atrás do outro. O Facundo e o Sosa não jogam no Jabaquara. É uma vergonha o Palmeiras desse tamanho ter jogadores assim que custaram tanto. Ah, mas vendeu muito bem, como o Abel falou. Vendeu o Richard Rios por 30 milhões. Ah, tá bom. Então vende muito bem, então pode comprar também de qualquer jeito, qualquer um. Pelo preço que for. Olha o nível dos jogadores que entraram no segundo tempo e não fizeram absolutamente nada. Deixa eu repassar para a bancada se o ano do Abel, e você em casa interage com a gente também na hashtag Mesa Era para trucidar o Corinthians.